No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Brian acabou sendo cancelado no Twitter, e infelizmente teve a sua vida e da sua família virada de cabeça para baixo. Após o Brian ter feito um comentário em uma rede social, aonde fazia uma piada com o filme que estava em cartaz no cinema. O mesmo não foi bem visto por algumas pessoas, e logo resultou com o Brian sendo chamado por vários insultos. No entanto, ao perceber que sua família também estava sendo alvo daquelas ações, ele claramente teve que tomar uma decisão para protegê-los. O episódio começa com o Brian dirigindo seu carro, pois resolveu levar o Stewie até a biblioteca para ler uma história. E ele revela que iriam ler A Lagarta Gigante versus a Centopeia Humana. No entanto, Brian fala que pensou em levá-lo para uma biblioteca diferente. O que não chegou a ser bem considerado por ele, pois gostava daquela biblioteca de sempre. Mas logo mudou seu pensamento, ao saber que Brian iria levá-lo na biblioteca de uma universidade, e assim conseguiria evoluir em sua educação. Durante isso, o objetivo de Brian rapidamente foi descoberto pelo Stewie, já que não veio até ali por causa dele. E após o Stewie mandar ele fazer as suas coisas, revela que pretendia ver aquele jovem advogado, que com certeza estava no meio de uma montagem de filme. Porém, logo descobriu que se tratava de um filme dos anos 70. Ao mesmo tempo, Brian começava a dar em cima daquela universitária, aonde tentava parecer que era alguém inteligente, mas não demorou muito para que fosse rejeitado. Após isso, enquanto era zoado pelo Stewie por causa da rejeição, um grupo de alunos em frente à universidade chamou a sua atenção, o que em seguida fez ele questionar o que estava acontecendo. E então, um dos alunos revela que alguém escreveu esquisito no banheiro de transgênero. E pelo diretor não ter reagido de forma exagerada, queriam que ele fosse demitido o mais rápido possível. Foi embora? E a multidão se foi. Até os animadores se foram. De volta em casa, Brian comentava com ele a respeito do seu post no Twitter. E mesmo sendo aconselhado, para que não virasse aquele tipo de pessoa, Stewie fala que não fazia sentido usar a rede social, pois ao menos que você fosse um astro de cinema, um jogador de futebol ou até mesmo um cantor, ninguém daria importância. Porém, ao revelar que várias pessoas gostavam de suas publicações, Stewie resolve dar uma olhada no seu perfil, e descobre que nenhuma das publicações havia sido nem mesmo visualizada. No cinema de Quahog, Brian continuava fazendo publicações no Twitter. E resolveu fazer uma sobre aquele filme que estava em cartaz, falando que pretendia assistir o mesmo. Mas logo revela que era branco e também fez faculdade, por isso pretendia assistir um outro filme. E após vermos aquela sua publicação, Brian enfim resolveu postar a mesma. Porém, enquanto se divertia assistindo o filme, vários comentários eram feitos em sua publicação, aonde eram desde insultos bastante pesados, até incrivelmente pessoas querendo que ele fosse jogar no Vasco. Se eu fosse o salva-vida de Baywatch, deixaria você se afogar. Aproveite Baywatch, também quero ver. Momentos depois, após ter saído da sala de cinema, Brian era questionado por uma mulher sobre a sua página no Twitter, e logo sofreu as consequências pela publicação. Durante isso, enquanto ele descobriu o que estava acontecendo, uma multidão lhe aguardava do lado de fora do cinema, e furiosos correram atrás dele até a sua casa. Nesse momento, após o Stewie parabenizar o seu amigo pelo feito, Lois questiona o que ele estava pensando quando publicou aquilo. E ao revelar que foi apenas uma piada inocente, Lois o avisa que para muitas pessoas aquilo era ofensivo, e lembra que não estavam mais no ano de 2005. Com isso, Brian enfim resolveu dar um fim naquela publicação. O que depois de ter sido zoado pelo Stewie, pois levou bastante tempo para deletar a mesma. Lois ainda fala das pessoas que estavam revoltadas, e o questiona como pretendia resolver isso. Brian então comenta que já havia deletado a publicação, e um tempo depois ninguém mais iria lembrar daquilo. No mercado de Quahog, Lois cumprimentava os funcionários do local, mas não recebia o tratamento o qual estava acostumada. O que chegou a ocorrer com todos os funcionários, até que enfim Lois descobre o porquê do comportamento. Pois eles ainda estavam revoltados com o que Brian falou, mesmo sendo lembrado que foi apenas uma piada. No Ostra Bêbada, enquanto seus amigos estavam reunidos, Peter também aparecia ali, e infelizmente recebia o mesmo tratamento de Lois do mercado, aonde seus amigos falavam da publicação do Brian, e até mesmo o insultaram com nomes bastante pesados. E não bastando isso, Joe decidiu usar a sua força policial para expulsá-lo do lugar. No colégio de Quahog, enquanto Chris e Meg andavam pelo refeitório,
Alguns alunos o proibiram de comer ali dentro, e lembra do comentário que seu cachorro chegou a fazer. Nesse momento, após a Meg falar que eles poderiam comer em um outro lugar, Chris acaba se recusando a fazer isso, e logo foi desafiado para tentar a sorte. O que surpreendentemente foi aceito pelo mesmo, e então eles tiveram que dar conta de todos os alunos. O que, além de ser uma das melhores cenas de luta, a mesma também referencia um famoso filme de ação. De volta em casa, a multidão continuava revoltada com o Brian e sua família, pois sempre que saíam de casa eram perseguidos. Ontem eu fui lá fora pegar a correspondência e tive uma convulsão. Isso talvez não esteja relacionado com a multidão. E após aconselhar o Brian para fazer alguma coisa, e ele aparentemente não saber mais o que fazer, Lois fala que ele simplesmente poderia pedir desculpas. E mostrando quão arrependido estava com aquilo, talvez a multidão finalmente lhes deixasse em paz. Nesse momento, Brian resolveu encarar a multidão revoltada. E começa falando senhoras e senhores, o que não chegou a ser aceito por algumas pessoas. E corrige a frase falando senhores e senhoras, o que também não foi bem aceito por outras pessoas. Em seguida, comete mais alguns erros quando se dirige às pessoas, como pessoas de verdade. Pois algumas delas identificavam-se como um papagaio, ou até como uma bola de basquete. E após mais alguns comentários do gênero, Brian acabou perdendo a paciência com eles. E fala que não era aquilo que estavam lhe chamando, pois apenas fez uma piada inocente. Em seguida, lembra que muitas pessoas do Twitter davam mais importância para isso, do que para problemas do mundo real. E o que estavam fazendo não apenas afetou a sua vida, mas também a da sua família. Além disso, desde a publicação não teve sequer um momento de paz. E todo dia pessoas lhe mandavam mensagens insultando de várias coisas, chegando até mesmo a passar de todos os limites. No entanto, seus comentários não foram apenas mal vistos pela multidão, mas também pela sua família. E ao lembrar que pelo menos eles estavam do seu lado, Brian descobre que infelizmente precisaria se mudar. Pois desde que aquela multidão chegou ali furiosa com ele, Lois revela que sua família não estava em segurança. Durante isso, Brian ainda não achava que a mudança seria a melhor decisão. E no fim teve que se despedir de sua família, com o direito de receber um adeus do seu amigo Stewie. Essa coleira é nossa, tem o nosso endereço nela. Paz, meu amigo. Momentos depois, enquanto procurava por algum quarto para ficar, Brian acabou encontrando naquela vizinhança, e a mesma não parecia ser das melhores. Em seguida, quando foi até o proprietário para alugar um quarto, Brian descobre que não poderia fazer apenas uma coisa, e a mesma seria não beijar o carteiro. Após isso, Brian finalmente havia acabado de trazer as caixas. E ao mesmo tempo em que dava uma olhada no lugar, também percebe que precisaria de uns consertos. Na farmácia de Quahog, Brian saiu para fazer algumas compras, mas logo descobriu a péssima qualidade do seu quarto. E após fazer a sua janta, termina o episódio infelizmente sem a presença da sua família.